Como é que é, maltinha de bolé? Mais uma semana, mais um vídeo e como vocês podem ver, este é um tema polémico porque eu sei que não é para toda a gente esta opinião, mas é para mim. Eu já há muito tempo que eu gostava de expor esta opinião, visto que eu só tenho falado no meu grupo de amigos quando tenho a oportunidade de poder falar nisto. E eu gostava mesmo de pôr a minha opinião porque eu acho que tenho uma visão um pouco diferente de muita gente que fala sobre a Wii U ou a Wii U em comparação à Switch. E sim, a minha opinião é que a Wii U é uma consola mais interessante do que a Switch. E deixem-me explicar. E quando eu digo mais interessante, não quer dizer que a consola seja mais prática ou mais poderosa ou que teve um leque de jogos mais interessantes. Eu estou a falar na consola como um conceito de poder explorar a nível de jogos. E nós bem sabemos que jogos foi algo que faltou na consola. Para quem jogou aqueles multiplayers assimétricos, ou seja, por exemplo, o Nintendo Land, onde uma pessoa tem uma interação com o mundo e as outras têm outra, e metem-se umas em conflito com as outras, ou então uma a tentar ajudar as outras, pôde perceber o potencial da Nintendo Wii U em interagir com outras pessoas. Mas como toda a gente sabe, a Nintendo no que toca a single players nunca foi muito bem levada. Estamos a falar que, por exemplo, o Zombie U, já vi várias opiniões onde o pessoal simplesmente não gostava da experiência de ser obrigado a olhar para o tablet para não falhar nas suas missões. E quem fala isso fala também em outros aspectos onde a obrigatoriedade de olhar para o gamepad era muito grande. E muita gente se pergunta qual foi o motivo desta consola ter falhado. Esta consola falhou basicamente pelos jogos, como já descrevi, e também por causa do seu nome. Que sim, até hoje a consola foi muito confundida como um acessório da Wii, por causa do seu nome Wii U. E a Nintendo já tinha tido a experiência com a 3DS. Eu não percebo porque é que eles tiveram que repetir o erro com a Wii U. Parece que estavam blindfolded. Ok, conseguiram dar a volta por cima com a 3DS. Mas a 3DS já havia a queixa de que o nome dava para confundir com a DS original. E isso com o nome, porque quando passamos para o lado dos jogos não foi só o mal aproveitamento do gamepad em relação aos jogos single player, mas também a quantidade de lançamentos que a consola teve no próprio primeiro ano de lançamento. Estamos a falar que muito provavelmente o caminho não teria sido bem este se a Wii U tivesse tido um line-up tão bom quanto, por exemplo, a Switch teve no seu primeiro ano. Estamos a falar que a qualidade dos jogos é tudo e é o que convence as pessoas a comprar uma consola. E a Wii U falhou tremendamente. Teve muitos jogos no lançamento, mas nada que impactasse as vendas da consola em si. E claro, quando eu falo que a consola falhou no nome e nos jogos, os jogos também falharam muito por causa do horsepower que a consola também tinha. Ou seja, as empresas viam-se numa vida muito complicada para conseguir portar os seus jogos para a plataforma, e isso fez com que muitas empresas se afastassem, o que, apesar de no ano de lançamento haver muitos lançamentos já antigos e de jogos passados, os lançamentos acabaram, a cadência foi cada vez menor, e isso, claro, até mesmo para o público em geral sente-se. Bem, e vamos passar então para o tema principal deste vídeo, que é basicamente o porquê é que a Nintendo não explorou bem a Wii U nos single players. Bem, eles acertaram bem nos jogos assimétricos, como eu já tinha dito, ou seja, nos multiplayers assimétricos, mas falharam intensamente nos single players. E porquê? Porque eles, em vez de o olhar para o gamepad ser algo gratificante, eles fizeram com que aquilo fosse apenas mais uma tarefa, e se nós não cumpríssemos com essa tarefa, nós éramos prejudicados por causa disso. E é nesse conceito que eu acho que a Nintendo falhou. Eu acho que o que eles deveriam ter feito é, não existe a obrigatoriedade de olhares para o gamepad, mas se o fizeres, vais tomar decisões mais acertadas. E essas decisões mais acertadas depois vão se refletir em outro tipo de interações que podes ter. Ou seja, não só vais ter mais reward por olhar para o gamepad de vez em quando, e atenção, esse é outro fator principal, é o olhar para o gamepad deveria ser algo de uma cadência muito baixa, ou seja, eu consigo estar a jogar 3, 4 minutos, ou 5 ou 10,
e só aí é que eu vou olhar para o gamepad, ou seja, tem que haver sempre ali um flow de gameplay na TV, e a um certo ponto do gameplay eu sinto, caraca, mas eu acho que podia fazer melhor se eu olhasse para o gamepad a ver o que é que eu posso retirar lá de informação. E então poder também haver lá algumas interações, porque isso acaba por criar mais imersão. E ao criar essa imersão, o jogador, quando volta a olhar para a tela, depois de ter visto a informação e a interação que fez com o gamepad, tem que ter um reward visual, ou seja, conseguir interagir de uma tela para a outra. Mas nunca tornar esta interação obrigatória, porque é isso que os players sentiram ao jogarem, por exemplo, o Zombie U, e entre outros jogos, por exemplo, o Kirby Rainbow, não sei das quantas, que obrigava a olhar para o gamepad o tempo inteiro. Ou seja, eles tentaram explorar o gamepad nesse sentido, mas tiveram que cagar completamente para a televisão como um todo. A conclusão é que a Nintendo não compreendeu a própria consola no que toca a single players. Eu acredito que eles tenham pensado naquela consola como multiplayer local, mas nunca pensaram e como é que vamos explorar os nossos single players. E foi aí que eu acho que a consola nunca teve no seu potencial máximo. Porque eu acredito que se eles pegassem nestes conceitos que eu acabei de falar, e eu estou a falar isto um bocado na perspectiva de desenvolvedor de jogos, eu acredito que a consola tinha tido um futuro completamente diferente. Bem, maltinha de bolé, e este é o vídeo desta semana, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma crítica a fazer, por favor, comentem nos comentários e digam aquilo que têm a dizer, que eu posso não responder logo na hora, mas assim que eu vir vou logo responder-vos. Bem pessoal, até uma próxima e